Falar do Flamengo é uma história muito comovente, uma paixão verdadeira. Mas eu me recordo, morava na Vila Militar, lá em Deodoro, né? E frequentava lá o clube subtenente sargento da Vila Militar. E lá, eu me recordo que tinha um zelador fanático pelo Flamengo, chamado Alain, que trabalhava lá. E ele vivia todos os dias vestido com roupas do Flamengo. Bandeira, etc, etc. E todos os jogos, e sempre com o radinho dele. E ele era um grande motivador, né? E aí eu comecei a me interessar pelo Flamengo. Apesar de gostar muito de futebol, já jogava muito lá, futebol de salão, futebol de campo lá, mas pelo Flamengo, eu confesso que foi através do Alain, né, que a gente tinha ele como um grande torcedor, né, que eu comecei a me interessar e torcer pelo Flamengo, né. Embora eu tivesse dentro de casa meu pai, vascaíno, a minha mãe torce pelo Fluminense, né? Mas foi ali com os meus amigos, né, que jogavam futebol comigo, meus colegas, e com a presença do Alain, né, um fanático flamenguista, torcedor, que eu comecei a me interessar, me envolver, né, participar dos jogos. A primeira vez que eu me recordo, assim, eu devia ter uns 9 anos de idade, porque meu pai era um vascaíno que gostava muito de futebol. Independente do time que estivesse jogando, meu pai ia ao estádio. Então, meu pai, mesmo sendo vascaíno, ele me levou várias vezes para ir ver jogo do Flamengo. Então, ele, independente do time, né, ele gostava muito de futebol. Ele era diretor esportivo lá. Então, ele, apesar de ser vascaíno, né, ele me incentivava, né? Aquela final com o Fluminense, que o Fluminense fez um gol nos últimos minutos de barriga com o Renato Gaúcho. Aquele foi um momento difícil, ninguém esperava aquilo, mas além daquele momento, um fato que marcou também foi uma final do Brasileirão, na Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio, final, Maracanã. Eu levei meu filho Rodrigo e o Maracanã estava lotado ainda antes da reforma. O Maracanã devia ter umas 90 ou 100 mil pessoas. E eu e meu filho lá, o Rodrigo, tivemos que assistir o jogo, os 2 tempos em pé, e ele reclamando o tempo todo que estava virando a sardinha. Era uma final contra o Vasco, aquele gol de falta do Petkovic, eu estava lá. Aquela final com o Vasco foi uma final marcante também, que me trouxe um sabor especial. Dessa nova geração aí que vem nos últimos tempos trazendo grandes alegrias para o nosso time, sem dúvida o Gabigol, né? O Bruno Henrique, com certeza o Diego também, eu gosto muito dele, porque ele é um cara muito raçudo, apesar da idade dele, né? Ele é um cara muito raçudo, disputa muito, tem os seus altos e baixos, mas ele, todas as vezes que ele é acionado, ele entra com muita disposição. Então o Diego, o Bruno Henrique, o Gabigol, são personagens. Temos muitos outros, né?